Olá! Esse é o quinto e último episódio da primeira temporada do A Mente da Gente, o podcast que atravessa conversas difíceis sobre saúde mental, cultura organizacional e o mundo do trabalho. Esse projeto tem apoio da Sicredi, uma cooperativa que acredita no poder da escuta e da cooperação para transformar ambientes de trabalho. E tem apoio também do Plano de Saúde São José, que cuida da vida como ela é, com confiança, presença e responsabilidade. E hoje a nossa proposta é olhar para frente, né? Vamos pensar aí e fechar nesse ciclo com uma pergunta extremamente poderosa e necessária, que é a seguinte: que futuro estamos construindo quando deixamos de cuidar de quem constrói o presente? Pois então, precisamos olhar para o presente, né, Letícia? É lógico que a gente tem que pensar no futuro, mas se a gente não começar a olhar para a saúde mental agora, o futuro vai ser mais difícil. Então a gente não precisa tornar esse futuro tão difícil, não é mesmo? Com certeza, né? Além de difícil, um tanto quanto complexo no que tange as relações, a capacidade das pessoas lidarem com as próprias emoções, lidarem estrategicamente também, né, com o significado do trabalho, o impacto que tem na vida das pessoas, porque às vezes a gente não tem essa impressão, mas eu tenho a impressão de que parece que as pessoas tratam o ambiente de trabalho um tanto quanto romantizado, até com uma certa ingenuidade. Porque se a gente parar para pensar, né, Fábio, dos 16, 18, mais ou menos quando as pessoas estão iniciando assim, uma vida laboral, a maior parte das pessoas vai ficar nela até 60, 70, 75, né, com a longevidade ganhando espaço também e produtividade e o investimento na saúde física, o que faz com que as pessoas também produzam um tempo mais. Não é estranho que a gente não olhe com mais profundidade para esse ambiente, levantando de fato os tapetes? Exatamente. A gente deixou de fazer isso durante muito tempo e é por isso, talvez, que chegamos num ponto em que precisa ser norma cuidar da saúde mental. Porque foi negligenciado, a gente não pode dizer que não foi. Mas não só no ambiente de trabalho, a gente sabe que foi negligenciado na cultura de maneira geral. Nós já falamos disso aqui, dos tabus seculares em torno da saúde mental, não se falava, as pessoas adoeciam em silêncio. Até hoje também acontece, mas já foi muito pior. Só que agora a gente está se deparando com uma situação no ambiente de trabalho que ou a gente cuida ou a gente vai ter inúmeros prejuízos. Prejuízos sociais, pessoais, para cada indivíduo que sofre, porque esse é o ponto central. A ideia é que as pessoas, não é que não vão sofrer, quem está na vida, de alguma forma, tá aí para enfrentar diversos tipos de sofrimento. É da vida, é parte da vida, mas a gente precisa amenizar dentro daquilo que for possível. E o ambiente de trabalho não pode ser o lugar onde a gente vá adoecer ou piorar as nossas condições. Então, é por isso então que nasceu esse podcast, como nós já falamos lá desde o primeiro episódio, em que nós trouxemos dados importantíssimos mostrando que a situação é crítica, não para alarmar, mas para reforçar a ideia de que é preciso mudar alguma coisa. Foi o nosso primeiro episódio. E aí no segundo episódio nós falamos sobre a NR1, que eu acho que a gente já pode pegar até assim sobre os aprendizados, né? Sobre a NR1 a gente entendeu que não é só mais uma burocracia, mas é uma convocação para a gente agir com mais responsabilidade, não é? Com certeza, e também as implicações jurídicas, né, que a gente também pôde ouvir de uma especialista da área e entender que quando acontece uma regulação, deixa de ser um desejo, passa a ser nós teremos que, né? E a gente também transitou aí no aspecto, na responsabilidade da liderança e da cultura enquanto um elemento fundamental para que a gente possa fazer, né, do ambiente laboral um lugar onde se tenha dignidade e crescimento e não só adoecimento, né, e doenças das mais possíveis e imagináveis, porque a gente fala das mais conhecidas aqui, mas acontecem muitas coisas nos bastidores. Você no consultório escuta e eu nos ambientes vejo. Então, existe aqui a vontade. E aí eu queria só fazer um parênteses aqui e novamente agradecer por ter você comigo nessa bancada, nesse projeto, que nos bastidores a gente ouviu muitos feedbacks, né, Fábio? Exato. E foi muito gostoso porque a gente está vendo assim, as pessoas querem e precisam ouvir sobre isso. Isso.
E quanto mais a gente fala, mais a gente esclarece ou mais a gente deixa reticências para que as pessoas possam dar continuidade. Isso é gostoso. Exato. Posso dizer o mesmo, acho que essa parceria foi importante porque nós, embora ambos sejam psicólogos, nós vivemos realidades cotidianas um pouco diferentes. Eu mais na clínica, você mais nas empresas, mas de alguma forma são conhecimentos que se complementam. E aí, dizendo que você está no dia a dia das empresas, pensando inclusive nos aprendizados, acho que um dos aprendizados centrais é que saúde mental nas organizações não é só assunto do RH, não é mesmo? Com certeza. Esse é um ponto bem importante porque existe uma falsa percepção das pessoas dentro das organizações que o RH se convencionou que ele é responsável por pessoas, talvez pela nomenclatura, mas os recursos humanos, ou cultura e gestão, ou gente e gestão, como queiram chamar, é um setor, assim como financeiro, como comercial, que tem processos e que vai ajudar lideranças e empresas a transitar, né, por meio a tantos desafios com ferramentas específicas para o desenvolvimento de pessoas, mas não sendo ele o responsável. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma corresponsabilidade de liderança, do próprio profissional, da cultura, e isso entra num processo de educação. Ou seja, toda empresa, na atualidade, é uma empresa de educação. Exatamente. E quando você fala da ideia de corresponsabilidade, eu entendo que não é só no mundo laboral, é geral. Se a gente vai pensar, os governos precisam melhorar essa questão, políticas, e políticas não só pontuais, como acontece também nas empresas, às vezes algumas ações pontuais, do tipo uma semana de cuidado da saúde mental, mas para que a gente possa pensar nisso de maneira mais estrutural. Então, desde a educação, lá nas escolas mesmo, que as crianças comecem a aprender mais sobre as questões da vida mental, da saúde mental, a desenvolver habilidades sociocomportamentais, porque são habilidades que a gente vai usar ao longo de toda a vida e nós vamos perceber ao longo desse episódio que elas vão ser cada vez mais necessárias porque o futuro do trabalho promete ser muito desafiador com tanta mudança vindo aí. Com certeza, tu estava falando da questão educacional e também, né, dessa parceria entre instituições privadas, governos, a sociedade de uma maneira geral. Tu estava falando e veio assim na minha mente as cenas que a gente costuma ver ultimamente, por exemplo, em alguns ambientes escolares, que é os alunos agredindo professores. E eu fico imaginando como é que essa pessoa vai trabalhar, com qual condição de segurança, de integridade física. Eu fico imaginando as emoções, né, aquele turbilhão, medo, receio, a necessidade, porque você precisa pagar boleto, todo mundo tem. Claro. Então, quando tu fala sobre essa educação, a importância de, desde pequeno, as pessoas aprenderem como é que eu lido quando estou com raiva, não é avançando literalmente nas pessoas. Mas se eu não aprendi, talvez a maneira que eu vou aprender a responder vai ser dessa forma. Então, ao mesmo tempo que parece que existe uma obviedade quando a gente fala sobre isso, existe um oceano azul de oportunidade para a gente crescer enquanto ser humano. Sem dúvida, e a gente discute muito hoje, acho que é importante a gente falar de educação, inclusive de crianças, porque serão os futuros trabalhadores. E há muitos casos, não só de diagnósticos aí de ansiedade, depressão em crianças, mas tem uma questão que a gente precisa olhar que tem a ver com os limites também que essas crianças, de alguma forma, precisam ter, porque é óbvio que os pais muito bem intencionados, muitas vezes, hoje, deixam de dar limites para os filhos. E aí é uma geração que, de certa forma, vem se desenvolvendo sem a capacidade de lidar com a frustração, ou de lidar bem com a frustração. E o mundo vai nos frustrar, o mundo do trabalho vai nos frustrar. Então, de algum modo, é preciso que essas crianças, desde cedo, aprendam a lidar com isso. E que os pais precisarão, sim, colocar limites para os filhos, limites com amor, e a gente sabe o que é isso. Na verdade, muitos pais, e é comum, sentem culpa, porque colocar limite para o filho não é tão simples assim, você que é mãe deve saber o que isso significa. Com certeza. Mas quando você coloca limite com intenção, com um porquê, e a criança entende, lá na frente ela vai poder lidar melhor com as frustrações, porque o mundo não vai ser exatamente como ela é, como ela deseja, melhor dizendo.
E a frustração diária, né? Porque, você quer implementar um projeto na empresa. Eu lembro, assim, da época que eu era gestora de RH, as pessoas traziam ideias, mas às vezes não é viável, a empresa não tem recurso naquele momento, não faz sentido com a cultura, com o que o marketing também está querendo expressar internamente, externamente. Então, existe uma variáveis, né? Existem variáveis que a gente não controla e que vão se apresentar com nomes diferentes. Por isso que a gente também quer trazer aqui nesse podcast e expressar que o futuro do trabalho, ele será o quê? Emocionalmente exigente, né, Fábio? Exato, exato. Inclusive, a gente tem dados aqui do The Future of Jobs de 2023, que é um relatório do futuro do trabalho, que apresenta as habilidades mais demandadas até 2027, que são resiliência, inteligência emocional, pensamento analítico e empatia. Quando tu faz escuta, por exemplo, né, obviamente que preservando a ética, enfim, mas das experiências clínicas, aparece muito a ausência disso nos casos que você atende, que são pessoas adultas, imagina, na tua experiência, que estão em ambientes organizacionais? O que acontece é porque tudo está mudando muito rápido e nós tendemos a nos sentir mais confortáveis com aquilo que a gente já está acostumado, aquilo que a gente já sabe fazer. E a grande percepção é que o cenário do trabalho está mudando de maneira muito acelerada e está exigindo cada vez mais adaptabilidade. As pessoas precisam se adaptar às novas realidades e isso nem sempre é fácil. E é por isso que essa é uma das habilidades que será necessário a gente pensar em desenvolver, porque as mudanças elas tenderão a ser cada vez mais velozes. A gente está assistindo isso na cultura. De maneira geral, nós falávamos de gerações a cada 10, 15 anos. Hoje em dia, o modo de pensar, o modo de se comportar muda muito mais rápido. Então, quando a gente fala dessa necessidade de se adaptar a novas realidades, a gente pode citar, por exemplo, o convívio entre as diferentes gerações. Você antes convivia com pessoas que mais ou menos pensavam como você, se comportavam como você, os papéis eram mais definidos, nós tínhamos papéis sociais, inclusive papéis masculinos, papéis femininos, e não estou dizendo que o passado era maravilhoso, era bom e que hoje é ruim, é diferente, né? É diferente. Então, nós precisamos estar preparados, inclusive para aprender também cada vez mais e de maneira mais rápida. Então, se antes nós tínhamos, por exemplo, um curso superior que nos servia para a vida inteira, hoje esse curso superior ele serve para fazer você ingressar no mercado. Mas o profissional que não se atualiza, que não busca se renovar em vários aspectos da sua profissão, ele vai ficar para trás. E, de novo, eu não quero aqui reforçar a ideia de que você precisa ser um super-homem, uma super-mulher, que tem que saber de tudo o tempo todo. O que eu estou dizendo é que, gostemos ou não, o futuro está vindo aí com mudanças aceleradas. E a gente precisa aprender a navegar nesse oceano turbulento. E isso exige desenvolvimento de habilidades como essa. Sabe que quando eu penso em algumas habilidades e a gente olha para a realidade atual, vamos pegar um exemplo, né? Que não é especificamente no ambiente corporativo, mas começou a invadir, que é a experiência dos reborns. Sim. Então agora acontecendo pedidos, inclusive, de afastamento, né, de colaboradores para cuidar do filho reborn. E aí quem não tem, né, ou não compactua com essa realidade, pode ter uma resistência ao entendimento de que aquilo, por mais que seja fantasioso, possa até parecer doentio para muitos olhos, para quem está vivendo, talvez aquela seja a realidade. Então, quando tu estavas falando, eu penso que cada vez mais a inteligência emocional, principalmente a empatia, no sentido de você não vai se colocar no lugar do outro. Eu, Letícia, jamais vou ter um filho reborn. Nem posso falar tudo que eu penso aqui, senão vou ser cancelada, Fábio. Mas a gente precisa compreender uma realidade alheia nossa. E o mundo tem cada vez mais, aparentemente, trazendo realidades alheias à nossa. E aí, se você não tem resiliência suficiente, que é como é que eu respondo positivamente,
E não agrido as pessoas e não ofendo as pessoas, porque simplesmente elas estão vivendo experiências muito atípicas do que a gente viu até aqui como certo. Uhum. E aí, filosoficamente, a gente começa a pensar o que é certo e o que é errado. Então, isso daria assim, um papo de muitas horas. Mas sim, o mundo atual nos convida a desenvolver para não adoecer diante de realidades que até então parecem para alguns fora, né, da realidade, uma coisa um tanto quanto bizarra em alguns momentos, mas que está no nosso cotidiano e talvez pessoas que estão nos ouvindo agora têm colegas ou vivenciam essas experiências. E aí quando eu falo da inteligência emocional e da resiliência, eu quero trazer um elemento que é a intolerância. Uhum. A gente é intolerante, a gente sempre acha que a geração que a gente vivia era melhor e a próxima vai ser a pior. Isso é uma questão histórica, né? Quando eu escutava a minha avó falando para mim, ela falava: vocês não sabem nada. Eu tenho essas histórias que a gente vai crescendo. Então, será que ao mesmo tempo também a gente não repete alguns pressupostos e pensamentos culturais, mas, claro, sem deixar de colocar lente para enxergar o que está acontecendo? E aí vem mais um ponto, Fábio, que é o autoconhecimento. Uhum. Quem investir, e essa é uma opinião da Leite Cesarini CPF, tá? Quem investir na atualidade em se conhecer, cada vez mais, me parece que estará mais perto da sua essência e, consequentemente, sabendo discernir o que faz sentido e o que não fará sentido para você. Né? Porque o mundo, ele é um mundo de escolha, de decisão. E cabe a gente definir também o que. Lembra que eu falei o certo e o errado? Mas imagina isso no ambiente laboral, com 1000 pessoas diferentes, com 1000 valores distintos, com educação diferente, com formação diferente, e ali mora todo esse campo complexo. Por isso que olhar para si e olhar, né, para essas questões vai ser um diferencial de saúde emocional, porque a gente fala assim, né, na liderança, diferencial competitivo próprio, então é diferencial competitivo próprio de saúde mental. Você tocou num ponto que para mim é essencial. Eu sou psicanalista, trabalho com clínica e você falou de autoconhecimento. Isso é fundamental nos dias de hoje, pensando até em saúde mental no trabalho, porque essa avalanche de informação que tomou conta do mundo em função da cultura digital, das redes sociais, e todo mundo tem o que dizer, às vezes sem propriedade, mas todo mundo está aí falando. E é muito fácil a gente se perder se a gente não conhece um pouco mais de si. É muito fácil você ser influenciado por alguém que tem lá um bom argumento. Quanto mais você olha só para fora e olha menos para dentro, mais você vai se distanciando de quem você é. Eu nem trabalho com a ideia de que nós temos uma essência, mas nós temos sim particularidades muito específicas, modos de ser, desejos muito particulares e que muitas vezes se perdem diante desse turbilhão, dessa avalanche de informações, de imperativos do seja isso, seja assim, seja desse jeito, construa isso, construa essa vida. E aí, muitas vezes, esse sujeito, ao se desconectar de si, ele vai até adoecer. Não necessariamente, mas ele vai até adoecer. Então, eu concordo com você plenamente com essa ideia de que nós precisamos investir no autoconhecimento, no sentido de saber exatamente o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, o que eu desejo para a minha vida pessoal, o que eu desejo para a minha vida profissional, inclusive para não se submeter a certos tipos de pressões ou situações que não estão coerentes ou alinhados com o seu projeto de vida. E até não confundir o que você quer com o que o movimento social está querendo. Porque, por exemplo, um dado da Gallup, 59% dos profissionais brasileiros, a gente não está falando do, a gente está falando daqui, eles estão desconectados emocionalmente com o trabalho. E eu fico me questionando que também paira, assim, né, nesse momento, uma eterna insatisfação. E aí você, como psicanalista, com certeza sabe muito mais sobre insatisfação do que eu. Mas me parece que a comparação com esse movimento tecnológico faz com que as pessoas fantasiem a respeito de realidades, inclusive corporativas que não existem. Sabe aquela história do senso comum, a grama do vizinho? Então, e quando eu quis falar do autoconhecimento quanto mais autocentrado no sentido de
saber dar respostas complexas, como essa, quem eu sou, quem eu quero ser, onde é que eu quero estar, não é para sempre, mas nesse momento a gente sabe responder, eu paro de olhar para o coleguinha do lado, ou para a empresa, ou para a cultura e querer fazer Ctrl+C, Ctrl+V na minha vida, como se aquilo fosse uma receita de sucesso. Uhum. Porque o algoritmo hoje vende uma ideia irreal, uma falácia de que sucesso é você ser extremamente conhecido, tanto é que a gente invalida hoje um profissional quando a gente, não, ele só tem X seguidores, como se isso fosse uma chancela de sucesso. Uhum. E não é, né? A gente sabe que não é. Porém, se você não tiver conhecimento suficiente, você passa a se confundir com algumas questões, seja no ambiente de trabalho, seja na tua vida pessoal, baseada em referências externas que não são as suas. E aí eu arrisco dizer, Fábio, e aí é uma hipótese que eu tenho que, por conta dessas questões, eu acredito que hoje as implicações também emocionais estão crescendo. Uhum. A desconexão consigo, a conexão com o outro, não no sentido de aumentar relacionamento interpessoal, mas no sentido de se comparar com vidas alheias. Uhum. E outro sintoma da cultura tem a ver com a ideia de que ou a sua vida é extraordinária ou ela não vale. Qual é o grande risco desse pensamento? A vida vai ter momentos extraordinários, mas na maior parte do tempo ela vai ser ordinária. O trabalho, da mesma forma, a maior parte do tempo ele vai ser um trabalho ordinário. Vai ser extraordinário em alguns momentos. Só que como nós estamos espetacularizando os momentos extraordinários como se fossem os grandes protagonistas, todo mundo está se sentindo, de alguma forma, em dívida consigo mesmo, porque eu ainda não consegui, porque eu ainda não alcancei. Quando chega o meu espetáculo. Exato. E aí é óbvio que as chances de você sofrer ou até adoecer aumentam, porque a vida, na maior parte das vezes, ela vai ser comum. Você vai ter sofrimentos comuns, dificuldades comuns, e quase que diariamente. Isso não invalida a vida ou o valor da vida como muitas pessoas pressupõem. Essas palavras extraordinária, épica, estão ali todos os dias bombando nas redes. Pode ser legal, pode ter momentos assim, mas não vai ser sempre assim. Não vai. E aí é óbvio que você vai se frustrar se você tiver uma expectativa de uma vida extraordinária o tempo inteiro. Não vai. E o trabalho também não vai. Então é preciso a gente tomar um pouco de consciência, e eu acho que até fazer uma espécie de luto dessa ideia, porque isso é muito narcisista. Todo mundo, né, de alguma forma, já viveu, isso é muito freudiano, todo mundo lá na infância já foi um pouco o reizinho da casa, da família, porque todos giravam em torno dessa criaturinha para que ela pudesse, de alguma forma, se desenvolver bem. Só que isso passa, nós precisamos, talvez, aprender um pouquinho mais a nos tornarmos ou lidarmos com a ideia de que nós somos seres comuns, como todos os demais, e acho que isso é até fundamental para a gente ampliar o nosso espírito colaborativo. Porque quando todo mundo disputa pelo protagonismo, e a palavra disputa aqui não é por acaso, é óbvio que o clima, a convivência vai ser mais difícil. Quando nós entendemos que nós somos pessoas comuns, e comuns no bom sentido, comuns de que eu sou como você é como os demais colegas e nós estamos aqui juntos no mesmo barco, vamos remar junto. Isso fortalece o espírito colaborativo, diferente de quando todos brigam para estar protagonizando alguma coisa. Sabe, tu falou uma coisa importante, talvez até eu seja um pouco sarcástica agora, tá? Para quem está nos ouvindo. Talvez tem gente que ainda continua achando que é o reizinho e a rainha da mamãe então. nas empresas, né? Uhum. E aí entra a questão da dificuldade do relacionamento interpessoal no trabalho. Quando eu falei da intolerância, uma das coisas que eu mais escuto em mentoria, independente da posição, porque eu atuo com pessoas com lideranças mais estratégicas, então não são operacionais, a questão relacional aparece como um fator de pedra no sapato. E aí, trazendo o que você trouxe, será que nós, adultos, que estamos dentro dos ambientes de trabalho, nos conhecemos o suficiente para dizer assim, não, você não é o rei do teu setor, então você tem que muito aprender e também a ensinar.
Se a gente se colocasse nesse lugar dentro das organizações, talvez essa diversidade que tem seria um fator de riqueza e não de desconstrução. Porque, de fato, hoje a gente vive, né? Tem empresas que estão com 5 gerações simultâneas, a maior parte 4, e é fato que a gente vai ter essa dificuldade de entender que o mundo que a pessoa viveu lá atrás não é o meu, e eu vou achar sempre que o meu é melhor. Então, tô aí no papel de reizinho e de rainha, quando eu coloco essa lente. Então, o aprendizado seria, né, Fábio, até como um insight para quem está nos ouvindo, qual é a lente que eu preciso colocar para enxergar que talvez eu fui o rei e a rainha dentro da minha casa, mas que na empresa eu sou mais uma pessoa que vim para somar. Porque ali não tem reinado individual. Exato. E essa é a complexidade da organização. Sabe que quando eu lecionava na graduação de psicologia, eu falava para meus alunos que a maior parte dos alunos de psicologia quer seguir a área clínica. E eu dizia, por que vocês não querem ir para o organizacional? Eu queria defender minha bandeira. Dizia, gente, as empresas são grandes consultórios. A diferença é que você não vai atuar, mas existe ali um grande repertório de aprendizado sobre o comportamento humano, que é isso que a gente está falando, né? Então, pegando só um insight para quem está ouvindo, tu falou uma coisa muito importante. Gente, se você quer transitar no presente e futuro do trabalho com mais êxito em termos de saúde mental, se conheça e entenda que o tédio precisa fazer parte das relações e das construções. Perfeito, perfeito. Papo bom, mas eu quero relembrar agora que esse podcast existe porque nós temos apoiadores, temos a Sicredi, uma cooperativa que aposta nessa ideia da saúde mental. Temos também o Plano de Saúde São José conosco nessa jornada que nós estamos vendo. Hoje estamos caminhando aqui no último episódio dessa primeira temporada. Esperamos que outras venham por aí, pelo menos pelas respostas que a gente tem tido, parece que vem, né? Sim, essa hora é a hora que o pessoal está ouvindo assim, Mas deixa eu só continuar um pouco nisso que você está falando. Você já tocou ali na ideia de que eu preciso conviver com as diferentes gerações e você já falou de empatia, eu quero reforçar essa ideia, né? Como é que eu mudo ou me abro para outras lentes possíveis? Saber escutar. Eu acho que nesse mundo que, por um lado muito positivo, deu voz para praticamente todas as pessoas se sentiram no direito de falar, e isso é bom, por um lado. Não vou entrar nos problemas todos que existem, mas isso é muito bom porque durante muito tempo muitas pessoas foram caladas ou não tiveram oportunidade de se manifestar. Então hoje as pessoas têm direito de se manifestar, talvez não em todos os ambientes, mas ela pelo menos tem lá uma rede social que se ela quiser falar com o mundo, ela fala. Por outro lado, eu vejo que hoje nós estamos falando demais e escutando de menos. E qualquer possibilidade de uma relação saudável na vida e no trabalho passa por uma escuta. Mas uma escuta atenta. Eu trabalho em cursos de comunicação e uma expressão bastante comum que tem por aí diz mais ou menos assim: entre o que eu quero dizer, entre o que eu digo, entre o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você entende, existe uma distância muito grande. Gigante. Muito grande. Então, existem algumas técnicas e ferramentas para encurtar essa distância, mas uma delas é saber escutar. E quando eu falo saber escutar, é dentro do possível tentar olhar o mundo um pouco mais com a lente do outro. Isso não é possível plenamente. A gente nunca vai eliminar a nossa própria lente, porque, até psiquicamente falando, isso é impossível. Mas é preciso olhar com o desejo de escutar o outro de verdade. Porque o que acontece muitas vezes é uma escuta já com a intenção de dar uma resposta com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, e não escutar de verdade. E isso ocorre muito, muito frequentemente nas empresas, nas organizações. Então, a empatia, que é um nome tão comum que a gente fala, ela é impossível sem uma escuta que a gente chama de ativa. Então, nós estamos precisando falar menos e escutar mais. Nossa, esse ponto, ele é relevante também porque você falou, né, as pessoas estão
com poder ativo de voz, e eu até fiz uma anotação aqui, né? Será que principalmente quando a gente fala de rede social, que é um lugar onde muitas pessoas estão aprendendo, será que quem fala também se coloca no lugar de escuta? E aí, complementando o que tu trouxe, eu trabalho de novo, né, com lideranças. Em que momento o líder ativou a escuta enquanto ele realmente está conversando com a pessoa? Eu falo isso. Quando você está conversando com alguém e você está pensando na pergunta que tu vai fazer para a pessoa, você está preocupado com a tua performance, em fazer a melhor pergunta, ou escutar de verdade o que o outro está dizendo? Então, se tem algo que é importante, principalmente se você é líder, está nos ouvindo, se você tem uma empresa, investir em capacitação de comunicação para a liderança. Comunicação de escuta, de feedback genuíno, porque não, de novo, tenho que fazer como uma obrigação, mas entender que, eu lembro que eu falei aqui, não lembro em qual podcast nosso, mas eu falei que comunicação é oxigênio de relação interpessoal. Se não tem, a gente morre. E a escuta da mesma forma, porque ela faz parte da comunicação. Então esse é um outro ponto, outro insight aqui. Desenvolva, aprenda, busque, né? Se você não está conseguindo fazer sozinho, busque ajuda de profissionais que podem te ajudar a desenvolver essa habilidade, que por mais que a gente nasceu fazendo, né, Fábio? Geralmente a gente chora, Sim. a gente passar uma vida tendo que desenvolver a comunicação. E eu diria até, falando da questão da escuta, do próprio colaborador, porque, sem dúvida, o papel da liderança aqui é crucial, é disso que a gente está falando. Mas, muitas vezes, até por um padrão, sempre se vê assim, tanto que o papel do líder, né, muitas vezes o chefe, o patrão, é visto como chato, como a pessoa necessariamente ruim, né? E é preciso saber escutar também esse sujeito, o trabalhador, porque ele também está desafiado. A gente sabe que os líderes, você mais do que ninguém sabe o quanto os líderes estão sobrecarregados, porque além de todas as funções que ele já tem para que aquilo que ele coordena, que ele comanda, dê certo, agora ele tem que saber de gente. Quer dizer, é bastante responsabilidade. Então, é preciso saber escutá-lo também. Quando vem uma orientação, uma ordem, por quê? Que ele está agindo dessa forma. A gente também precisa saber escutar o líder. Então, acho que a escuta é para todos os lados, não é escuta só de um lado. E essa escuta não necessariamente vai se apresentar apenas nas conversas verbais. Ela vai se apresentar nos diagnósticos organizacionais, nas pesquisas de clima, nas ouvidorias, que as pessoas se sentem à vontade porque elas não são identificadas. Quando a gente fala de NR1, nos diagnósticos que vão ser utilizados para mensurar e avaliar os riscos, tudo isso é escuta, que não é uma escuta verbal, mas que existe ali um conteúdo de comunicação que às vezes nem tem espaço, então aquele é o momento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas organizações, Fábio, fazem levantamentos, mas depois não levam adiante os resultados que aparecem. Ou seja, o silêncio, ele se representa não só por uma voz que você não escuta, mas por algo que não é levado adiante a partir do momento que você conhece. Esse é o poder, né, do conhecimento. A ignorância, ela tem o seu papel. Enquanto eu não sei, eu não preciso fazer nada. Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente precisa fazer algo, senão a gente está negligenciando. Eu acho que esse é um ponto, se a gente já estamos caminhando da segunda metade do nosso podcast de hoje, passa rápido, de orientações do que fazer a partir de já. Né? Que primeiro passo é esse, investir nesse tipo de diagnóstico, para entender como é que está, de fato, a minha equipe, a minha empresa, para que a partir desses diagnósticos eu possa, inclusive, trabalhar no gerenciamento dos riscos, que é o que nós falávamos lá da NR1. Como é que eu vou gerenciar risco se eu não sei como é que está a situação? Como é que está o clima? Como é que está o ambiente? Então, pensando até nesse passo a passo, começa por aí. Entender e saber o que está acontecendo. Exatamente. E com isso a gente abandona um pouco, vai suavizando a ideia de cultura de silêncio, né? Um outro ponto, treinar as lideranças. Quando eu falo em treinar a liderança, por que isso é importante? Se o líder lidera outras pessoas, toda vez que eu pergunto para um gestor qual é
o desafio que ele tem mais complexo, a resposta que eu escuto de todos. Se ele é um diretor ou se ele é um gestor, ele vai me dizer que é sobre pessoas, tá? Não tem outra, não escuto mais desafio numérico, não. Então, o que acontece? Se é sobre pessoas, eu preciso dar ferramentas para a liderança trabalhar. Existem ferramentas hoje, treinamento é uma ferramenta, mentoria é uma ferramenta, psicoterapia pode ser uma ferramenta, sim, para que a gente possa potencializar quem ele é e quem são aquelas pessoas que estão com ele. Por que eu estou falando isso, Fábio? Existe um dado que é bem importante, que a cada 10 pessoas num time, esse dado é da Gallup, apenas 2 são engajadas. 8 pessoas. 80%, se a gente pegar 10, é desengajado ou ativamente desengajado. Então, quando a gente fala de desengajamento, a gente está falando do cara que ocupa uma cadeira, mas está sempre olhando o relógio passar. E o ativamente desengajado é aquele cara que, assim, se tu trabalha numa instituição financeira, ele vai compartilhar a tua lista de contato com com um concorrente, que ele já não cuida nem do patrimônio, ele realmente não tem mais nenhum vínculo com a organização. Então, a partir do momento que eu treino o líder e que eu possibilito que ele se conheça com essas pessoas, eu estou ajudando ele a saber o que engaja as pessoas, aumentando essa relação, que ela pode ser mais genuína, mais densa, para que ambos possam crescer. De novo, o ambiente de trabalho, que as pessoas atribuem muito ao dinheiro, porque isso é uma coisa óbvia, né? A gente brinca, nem o relógio trabalha de graça, né? Tem que colocar pilha ali. Então, é óbvio que isso é uma consequência. Mas o trabalho precisa ser uma fonte de transformação. Quando eu falo transformação, imagina um dia de trabalho em que tu aprendeu uma coisa nova, que tu conheceu gente nova, que o teu trabalho possibilitou uma viagem, tu conheceu uma cultura, tu comeu uma coisa nova. Tudo isso veio do teu trabalho. Então, a partir do momento que a gente treina da ferramenta, a gente possibilita que essas coisas, essas microações vão acontecendo no dia a dia. E eu quero trazer um ponto também, já que você falou de liderança, sobre liderança, no sentido de o líder também ser uma espécie de exemplo de equilíbrio quando a questão é a saúde mental. Porque muitas vezes é o próprio líder quem dá, digamos, o mau exemplo. Você trouxe, acho que foi no primeiro episódio, a ideia de que essa pessoa que super extrapola no seu investimento, no seu trabalho, né, que de alguma forma adoecer por burnout muitas vezes é quase um mérito, porque afinal de contas essa pessoa estava extremamente dedicada. E ser extremamente dedicado é fundamental, não há dúvida, mas é preciso que o líder também seja exemplo desse equilíbrio, né, de entender quando é hora de parar, quando é preciso. Isso é para todos, obviamente, mas se o próprio líder não der esse exemplo, como é que a sua equipe vai lidar bem com essas pressões todas que existem? Então é preciso saber o momento de parar, o momento de pausa, e para que se retorne com mais gás e capacidade de executar o que precisa ser executado. Todo excesso é nocivo, né, Fábio? E aí, se o líder vive no excesso, o liderado que vai aprender, o líder é uma referência, igual a pai e mãe no processo de educação. A gente tende a repetir padrões, né, que nos são apresentados, às vezes sem muita consciência. Então, o líder é alguém que precisa entender que as pessoas vão, sim, seguir modelo. As pessoas vão ficar constrangidas de dizer assim, ó, eu não tenho condição de trabalhar se tu vê o cara trabalhar toda a vida doente. As pessoas vão ficar constrangidas de não poder dizer não das 6 horas em diante de atender, porque ela tem uma vida além do trabalho, ela tem, mesmo que não tenha filho, ela tem a vida dela ou ele, ela vai cuidar da saúde física, ela vai fazer um curso, ela vai não fazer nada, não importa. Eu conversei com uma pessoa esse final de semana numa festa que eu estava, a pessoa falou assim, hoje eu faço o seguinte, às 19 horas eu desligo meu celular e boto no modo avião. Foi a forma que eu encontrei para poder pausar, porque as pessoas não entendem que eu não sou um robô. E aí eu fiquei pensando assim, como será que as outras pessoas olham essa situação? Mas, de novo, se a pessoa não se conhece o suficiente, ela vai ficar à mercê disso, vai ficar com medo. Ai, o que o fulano vai achar? O fulano vai... Todo mundo vai achar alguma coisa. Mas
o impacto o preço que você vai pagar pela tua saúde vai ser caro, né? O juro é muito alto, não compensa. Uhum. E eu estava aqui pensando, enquanto você falava, até nem está no nosso roteiro, mas eu queria te ouvir sobre isso, porque a gente sempre falou muito sobre os desafios, quando se fala de saúde mental, da mulher, né? E você, como mulher, certamente encontra muitas mulheres por aí no ambiente de trabalho, e por mais que muitas coisas tenham mudado, eu acho que isso vai ser um assunto para um novo podcast, mas eu acho assim, pensando no futuro do trabalho, em que as mulheres vão ocupar cada vez mais espaço também, já ocupam, mas vão ocupar ainda mais. Mulheres que, de certa forma, na nossa cultura ainda são bastante responsáveis pelos cuidados da casa, dos filhos. Como é que você enxerga o futuro do trabalho? O que você acha que ainda precisamos caminhar muito nesse sentido? Nossa, essa pergunta é bem importante, assim, até fazendo abrindo aqui, né, para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, a maior prova eu estou aqui gravando contigo, meu filho está aqui, né, nos bastidores, e é assim que acontece a vida da mulher que trabalha, que decidiu, né, maternar, enfim, ou que não decidiu, mas que existe sim uma complexidade, porque eu preciso dividir meu tempo com crianças, e crianças vão ao pediatra, crianças vão ao dentista. É só você pegar a tua vida e multiplicar por 2, 3, que é o número de filhos que se tem. No meu caso, são 2. Então, eu preciso pensar em tudo. É claro que existe, às vezes, Fábio, eu tenho essa sensação de ficar cansada mentalmente, porque eu preciso pensar na minha vida e na vida dos meus filhos, planejado. Claro que tu tens parceiro, tu tens uma rede de apoio, nem todo mundo tem isso, mas as empresas já começaram, obviamente, a se aculturar e educar principalmente os pares homens, que não necessariamente vivem. Eu entendo que as gerações mais atuais, assim, ó, os pais mais jovens, 35 mais, 40 mais, já têm hoje uma participação diferente no que tange a saúde, né, das crianças, a educação, de participar. Lá atrás, quando nós éramos pequenos, talvez nossas mães iam na reunião de pais. Hoje, quando eu vou, eu vejo os pais indo. Porque essa não é uma tarefa só da mãe, não é uma tarefa só da mulher, é uma tarefa de quem fez, né, geriu os filhos. Então, hoje eu entendo que existe, mas por quê? A gente está, aos poucos, passando por um processo de educação, e é aos poucos, ainda não está ideal, e principalmente no ambiente corporativo, eu já atendi, por exemplo, mulheres em mentoria que tinham medo, sócia. Ela não era colaboradora, mas o quadro societário era todo masculino, ela a única mulher. Medo de dizer que pensava em engravidar de novo, pelas falas, né, que é do tipo, mas aí tu vai ficar fora, daí vai parar de novo, daí vai impactar aqui. Né? Quando a gente olha para estudo, comportamentalmente falando, a gente sabe que as mulheres que têm uma carreira e que se tornam mães desenvolvem algumas habilidades que as tornam mais produtivas. Mas, gente, esse discurso é muito belo, só que é muito exaustivo. É exaustivo. Quando eu falo da educação corporativa vinculada a esse papel, é a gente entender que sim, precisa ter limite de horário. Não dá para todo final de semana fazer evento corporativo, porque se tem família, se tem escola, se tem um monte de coisa que se envolve, todo mundo já foi, eu não tenho filho, mas você já foi criança um dia. Então você sabe o que você viveu e as exigências que os teus pais viviam com você. Então é a gente retomar algumas coisas. Quando eu falo que fica embaixo do tapete, me parece, Fábio, que a gente ainda não fala tudo na empresa por receio ainda de julgamento, por medo de tomar decisão, por receio de não ser promovido, promovida, tá? Agora, eu já vi experiências e vi com os meus próprios olhos de empresa promover mulheres gestantes a cargo de diretoria, CEO, gestando de 6, 7 meses. Então, algumas empresas já estão nesse processo. Outras precisam entender que isso é uma realidade e que faz parte da existência humana. Mas não vamos romantizar. No meu lugar de fala, eu digo que sim, é incrível, mas que não é igual. Não dá pra gente comparar, não somos iguais, não somos homens e mulheres, somos diferentes. E essa diferença não precisa ser um fator de problema, ela pode ser um fator de crescimento, tá? Mas em alguns momentos
É exaustivo, sim. Eu posso imaginar, eu te fiz essa pergunta, porque a minha realidade é bem diferente. Eu não tenho filhos e sou homem, Uhum. mas eu trabalho na clínica e eu escuto pessoas e eu escuto mulheres e entendo o quanto isso é um fator que, de certa forma, ameaça a saúde mental das mulheres. E é por isso que, pensando no futuro do trabalho, as empresas também precisarão repensar esse aspecto. Se nós queremos os talentos, as competências das mulheres, a gente precisa abrir condições para que elas também possam se desenvolver no mundo do trabalho em paralelo com a vida, como é com todos. Mas nós sabemos que na nossa cultura ainda, como você bem pontuou, o papel da mulher extrapola em muito. No caso, no ambiente familiar, inclusive, hoje ainda, mais do que os homens, né, em termos de cuidado da casa, dos filhos, etc. E só uma coisa que eu lembrei, assim, ó, às vezes as empresas vão dizer que elas entendem, mas no corredor o que acontece são piadas do tipo, vamos botar anticoncepcional na água da empresa? Isso são coisas que eu escuto, que eu já ouvi, tá? Então, de novo, às vezes a gente é como se fosse um parque de diversão, onde por fora parece que é um castelo de princesa, mas por dentro é um trem fantasma. Outro ponto, um medidor de cultura para ver essa questão, né? Até de entendimento de gênero, das especificidades. Tem mulheres que têm medo de voltar de licença maternidade. Ficam apavoradas no mês que vão voltar, porque elas ficam com uma fantasia de que elas vão ser demitidas. E muitas são mesmo, porque alguém já tomou o lugar delas. Né? Então elas se tornaram desnecessárias pelo simples fato de sair. Então o que tu tá dizendo para a cultura? Se tu engravidar, tu vai ser carta fora do baralho. Então não é só o que a gente verbaliza, meus caros que estão nos ouvindo, são os rituais, o que você faz no dia a dia da tua empresa que conta, não é o que você fala que você faz. É o que acontece quando ninguém vê. Bom, a gente está se encaminhando para o momento final desse podcast. Vamos tentar repassar aqui alguns pontos, já para concluir, fundamentais que precisam ser tomados desde já, considerando não só a necessidade de cuidado com a saúde mental, mas a adequação às novas normas da NR1, que nós já falamos no episódio 2, que já estão, de certa forma, valendo do ponto de vista da orientação, da necessidade de implementação, mas que passarão a ser fiscalizadas no ano que vem. Mas por que esperar a fiscalização, não é mesmo? Exatamente. Até porque esse tempo foi dado para que haja preparação, não para que a gente adie para deixar para se preparar quando, de fato, a fiscalização passar a ser uma realidade. Então, se a gente fizer aqui um bate-pronto, né, de tudo que a gente viu aqui, tópicos, tendências, o que foi dito, o que pode ser dito ainda nos próximos episódios futuros, né, as próximas temporadas, o trabalho híbrido e os riscos psicossociais, como é que vai ser isso, né, Fábio? O próprio paradoxo da produtividade, a questão da liderança como um pilar importante nessa condução, né, de ambientes mais saudáveis. Quando a gente fala de ESG, entender que saúde mental faz parte do S do ESG. E cada vez mais vai fazer. Ou seja, se você já tem, né, esse movimento dentro da sua empresa, olha muito para a governança, a questão, né, dos impactos ambientais, como é que está a questão aí do S? NR1 pode ser também um parceiro estratégico nisso. Exatamente. Outro ponto fundamental, pensando na prática, como nós já falamos, diagnóstico, entender o que está acontecendo, conhecer as pessoas que estão aí e entender suas demandas, suas necessidades, seus limites, para que esses limites não sejam extrapolados. Saúde mental tem a ver com metas adequadas, tem a ver com pressão dentro daquilo que é aceitável. Então, são aspectos que durante muito tempo foi negligenciado e que não mais. Exatamente. E é isso, vamos nos despedir agora? Vamos nos despedindo. Foi um prazer nessa primeira temporada, Letícia, estar com você. Espero que para você também tenha sido uma oportunidade de aprendizado. E o que a gente deseja, né, para que as pessoas que tenham nos ouvido
que leve mais desse podcast do que informação, mas sim o desejo de ser um agente de mudança. Nós falamos de corresponsabilidade inúmeras vezes. Se você é empresário, se você é líder, se você é colaborador, todos nós somos responsáveis por essa mudança. E eu quero agradecer também, né? Dividir essa bancada aqui com esse profissional que eu considero de peso, né? Um parceiro já de alguns anos, de alguns outros projetos, né, Fábio? E que venham mais. Com certeza, uma honra estar com você. Agradecer quem nos acompanhou também, né, todo esse período. Agradecer os nossos convidados que compartilharam as suas experiências, as lideranças que se abriram ao diálogo, né, e claro, ao Sicredi e ao Plano de Saúde São José, que tornaram, juntamente conosco, esse projeto possível, viável. Muito bem. Eu quero te agradecer pela oportunidade mais uma vez. Foi um prazer encerrar essa temporada e espero que a gente tenha tantas outras aí pela frente falando desse assunto que nós bem sabemos vai ainda mexer com muita gente, com a vida de muitas empresas, e a gente espera que com essas informações a gente esteja prestando um serviço importante. Com certeza. E a você, ouvinte, nosso convite é o seguinte para você, ele é direto. O futuro do trabalho, né, Fábio, ele depende da saúde de quem trabalha. E você pode e deve ser parte dessa mudança necessária na sociedade. Até breve. E a gente espera que você compartilhe essa série, esses episódios com os líderes que você conhece, com as pessoas do seu trabalho, com as organizações que precisam ouvir a respeito e aprender e compartilhar com pessoas que vão, de fato, crescerem de uma maneira colaborativa e saudável. Até o próximo. É isso aí. Até o próximo episódio da próxima temporada.